Olá, estamos aqui de novo e acho que hoje, eu não sei não, o bicho vai pegar, o papo é complexo. Nós vamos falar da relação pais e filhas e das feridas que eventualmente essa relação pode causar. Quando eu digo ferida, eu tô querendo dizer os impactos que essa relação causa. Isso serve tanto para ótimas relações como relações difíceis e dolorosas. Nós já caminhamos aqui um pouquinho na consciência do masculino, saudável em nós, dos aspectos do masculino, dessa força psíquica consciente. E agora é hora de falar do nosso primeiro contato com o masculino, que claramente se dá na nossa vida com o nosso pai. Nesse ponto, me interessa muito se você conheceu o seu pai, conviveu com ele ou não. Porque aqui nós estamos falando de como a função paterna chegou na sua vida, como que ela foi exercida na sua vida. E essa função tem a ver com a ausência, com dor, com abuso, pode ter situações negativas e dolorosas. Isso impactou, transformou a sua maneira de compreender, elaborar a sua força masculina. Assim também como a sua experiência pode ter sido muito boa com seu pai e isso também te influenciou. Então, quer você tenha tido um pai que no seu conceito é maravilhoso ou não, o impacto do desenvolvimento na sua psique existe. Então é muito importante que você entenda que aqui a gente não está fazendo um juízo de valor desse pai, pegando esse pai e tornando ele um vilão ou um herói, muito menos desvalorizando ou diminuindo os seus sentimentos por esse pai, justificando qualquer ato dele. A proposta aqui é que a gente analise o primeiro contato com o masculino que a gente teve e reflita sobre como que isso nos marcou, sobre como que isso nos influencia as nossas relações, as nossas ações. Então eu vou falar aqui um pouco da função paterna, dos aspectos psíquicos da relação pai-filha, o que ele pode estimular ou não, desenvolver numa mulher. Mas esses aspectos, eles não são uma receita de bolo e isso é importante que você entenda. Cada ser humano é único, cada história é única, não tem receita de bolo aqui. A ideia não é que esse papo seja duro, ele simplesmente vai ampliar a sua consciência do seu pai para que você tenha insights e aumente o seu conhecimento sobre você mesma, ok? Então vamos lá. A força paterna é a que nos leva para o mundo, eu já falei isso aqui, né? Quando o bebê nasce, ele tá ali ainda muito íntimo com a mãe, né? Os especialistas falam de uma gestação externa, depois do nascimento, que é justamente o período em que o bebê começa a se entender como um ser separado dessa mãe, pertencente ao mundo externo que ele ainda desconhece. A conexão com o pai se dá no início, sim, quando esse pai se propõe estar presente, óbvio, mas o vínculo se aprofunda depois que a criança se entende com o feminino representado pela figura materna, porque afinal é na barriga da mãe que a criança faz morada primeiro. Então, quando a criança está pronta para aprofundar o vínculo com o pai, é exatamente quando ela começa a ficar mais consciente desse mundo externo, e esse pai representa muito esse olhar para fora. O pai é o arquétipo que apresenta o mundo para a gente. Alguns pais podem encorajar os filhos a ir para o mundo, alguns pais podem segurar esses filhos porque acham que esse mundo não é seguro. Alguns pais dizem para os filhos, olha, vai para o mundo que eu te dou suporte, eu vou estar aqui para você quando você precisar. Outros pais não dizem nada e apenas empurram essa filha para o mundo de qualquer jeito, não querem saber. Alguns pais dizem para as filhas, esse mundo não merece você porque você é boa demais. Outros dizem, você não merece o mundo porque você não é boa o suficiente. Para merecê-lo você vai ter que melhorar muito. E por aí vai. São vários exemplos, mas é claro que cada pai não está falando isso de verdade para os filhos, né? Eles apresentam comportamentos muito simbólicos que impactam as mulheres, né? E que impactam as filhas e deixam marca na psique dessas filhas, na forma delas estarem no mundo. Existem sim feridas que se abrem nessa relação, mas eu não quero dramatizar o relacionamento pai e filha dizendo que só tem feridas, não. Às vezes tem marcas muito boas, né? O que eu quero aqui é apontar os aspectos psíquicos que essa relação pode nos trazer. Então, eu quero começar falando de um filme que eu amo, que se você não assistiu, você deve assistir, que é Moana. É uma das animações que eu mais amo. Para mim, Moana fala do processo de individuação do feminino, mas também fala dessa relação pai e filha. Em Moana, ela é a filha do líder da comunidade que ela mora, que está passando por uma crise. O pai de Moana
ele ama a filha assim profundamente, mas ele não estimula ela a crescer. Desde pequenininha ela tem um chamado, ela tem intuições, ela cresce com entendimento sobre ela mesma, muito diferente da visão do pai. E o pai de Moana, embora a ame, né, não a reconhece, não a escuta e tem medo dos perigos do mundo e tem uma ideia muito fechada do que a filha precisa e deve fazer. Lembra que eu disse que sem pai nada cresce? A ferida da Moana na relação do pai, dela com o pai, né, é que justamente esse pai não estimula ela a crescer. Ele é o tipo do pai que olha para o mundo e diz, olha, Moana, esse mundo é perigoso demais, deixa os seus sonhos de lado, fica aqui, não se arrisca, eu vou cuidar de tudo para que você tenha tudo que você precisa e você não precisa ir para os perigos do mundo. A Moana era para ser a filhinha do papai, mas estimulada pela avó, a Moana vai para o mundo sim, e ela se depara com quem? No filme, ela se depara com Maui, que é justamente um masculino, a representação de um masculino adoecido. Competitivo, egoísta, extremamente inteligente, mas individualista, vaidoso, um aspecto de um masculino patriarcal que fere e engole o feminino. Olha que interessante, o nome Moana, ele tem a ver, o significado dele é mar profundo. E traz a ideia dessa consciência profunda que é o feminino, né? Moana é um filme sobre amadurecimento feminino, sobre uma menina que se torna mulher, dona de si, com autonomia, líder de si mesma e completamente consciente do seu próprio poder. Mas antes dela se tornar isso, ela precisa enfrentar esse pai super protetor que tenta moldar ela, esse masculino patriarcal que tenta diminuir ela e o seu próprio inconsciente que pode sabotá-la o tempo todo e que no filme é simbolizado por um galo de estimação que ela tem, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Por que eu tô contando Moana aqui? Por que eu citei esse filme? Porque eu quero mostrar para você que todas nós somos de alguma forma impactadas pelo aspecto do masculino do pai. E isso tem consequências na forma como a gente lida com o masculino que a gente encontra ao longo da vida. Moana, ela aprende a fazer meio que tudo sozinha, ela se torna um furacão, ela se torna uma amazona, é um arquétipo que ela desenvolve nessa relação com o pai. Né? Ela acredita que ela precisa provar que ela dá conta e ela começa a fazer a viagem dela sozinha, achando que também ela só vai conseguir tudo sozinha até ela entender que ela carrega em si as forças ancestrais daqueles que vieram antes dela, que ela precisa desse masculino e do feminino dela, que ela precisa dos outros. Isso demora, né? As mulheres do tipo amazona, elas podem ser filhas de pais super protetoras e rígidos, como o da Moana no filme, ou pais que de alguma forma foram irresponsáveis, que deixaram a família insegura ou em apuros em algum momento, e essa filha teve que se tornar uma guerreira, não precisar de nada nem de ninguém para salvar, né, entre aspas, essa família. Filhas de pais irresponsáveis podem ganhar uma couraça dura de amazona, ou se tornarem mulheres infantilizadas, birrentas, irresponsáveis também, que não aceitam ajuda de jeito nenhum, que se metem em confusão constantemente, levando o caos para onde vão, mesmo que sejam extremamente talentosas, inteligentes e incríveis. Pode ser o caso, por exemplo, de mulheres artistas, né, famosas, que têm uma vida caótica desde a infância compartilhada com esses pais irresponsáveis. Outro aspecto da força masculina que pode constituir a personalidade feminina é aquela que pode nascer da relação de uma filha com um pai herói. Esses pais heróis são pais tão grandiosos que não puderam olhar para as filhas e reconhecê-las. Eles estavam sempre em grandes batalhas, grandes feitos, né, envolvidos com grandes feitos, e essas filhas ficavam em casa de espectadoras, idealizadoras desses pais, né, heróis. Para superar a dor da ausência, essas filhas colocam esses pais num pedestal e começam a idolatrar esses pais, esperando que um dia, em algum momento, esses pais olhem para elas. Sabe aquela fã que tem a esperança de que o ídolo um dia olha para ela e faz tudo por ele? Então, são essas mulheres. São essas filhas desses pais incríveis, desses homens maravilhosos que não tiveram tempo de assumir a paternidade, ou se tiveram tempo pequeno e ali cuidaram da filha, mas logo foram salvar o mundo porque a ideia desses pais era fazer isso. Então, essas mulheres, essas filhas desses pais heróis,
acabam se sacrificando porque elas precisam ter esse pai do lado. Elas precisam buscar a atenção desses pais e a maneira que elas encontram é sacrificar a própria identidade. Essas filhas endeusam os pais, elas fazem sacrifícios variados, né? Elas podem sacrificar a própria identidade e a autonomia das formas mais variadas, mas o importante é que elas tenham essa ideia, né? Elas falam o tempo todo desse pai com muita admiração, mas esse pai está bem distante na maioria das vezes, né? Elas só existem para idolatrar esses pais. A existência dessas filhas está diretamente ligada a esses pais. São mulheres que vivem à sombra desse pai. Elas às vezes podem ter até mesmo profissões parecidas, mas não porque elas realmente se identificam e se realizam naquela profissão, mas porque elas querem ser aprovadas, elas querem chegar mais perto desses pais. Mulheres que podem até se casar, mas são mulheres que comparam o marido o tempo inteiro com o pai, que não conseguem abandonar a casa paterna. Mulheres que ficam nessa casa paterna, nessa esfera doméstica, tentando cuidar desse pai, se sacrificando muito por isso, né? Existe um filme também que eu amo, que é o Dirty Dance, que parece bobinho, mas ele tem uma ideia. A ideia desse filme é muito legal, porque a personagem, né, principal, a Baby, ela é filha de um pai herói. Na ideia dela, o pai dela, que é médico, né, ele é um herói. E ela segue o passo a passo com esse pai ali, que só reconhece ela porque ela segue essa identidade que ele criou. Até o momento que ela conhece o Johnny, né? Que é o personagem de Patrick Swayze, e aí ela se apaixona e ela descobre a sexualidade dela, e esse pai tem uma frustração enorme com essa filha, porque ela começa a desenvolver a identidade dela e ele não aceita, né? Mas ela segue em frente, ela consegue enfrentar esse pai, né? Ela consegue se mostrar pro mundo. No filme tem aquela história dela dançar com o Johnny ali, mas enfim, esse filme também, ele vale a pena ver e a gente falar disso depois, mas o que eu quero mostrar é que a Baby é filha desse pai herói e que ela começa a sacrificar a própria identidade dela para que esse pai continue olhando para ela, né? Porque ela tá lá idolatrando esse pai, até o momento que ela consegue reverter isso. Mais um aspecto desenvolvido pela relação pai-filha tá lá na eterna menina, a bonequinha de luxo, a bonequinha do papai, a filha de um pai excessivamente amoroso, porém emocionalmente fragilizado. São pais galantes, sedutores, apaixonantes, mas que não sabem colocar limite, que não oferecem para a filha uma noção de discernimento entre o real e o idealizado. Uma mulher que cresce na fantasia de ser a eterna garotinha, né? E que espera por um príncipe especial como pai, que possa torná-la mulher. A bonequinha de luxo dos outros, né? Ela precisa de proteção e amor, porque esse pai não ensinou essa mulher a lidar com a realidade do mundo externo. Na prática, essa mulher pode ser alienada ou ela pode até ser uma mulher irresponsável emocionalmente porque ela não conhece limites e ela tem ali, né, ela tem um padrão dos pensamentos mágicos, né, em que ela acredita que ela pode tudo, né, e que algo vai acontecer simplesmente porque ela quer, que o outro vai mudar de uma forma, né, de uma forma incrível porque ela quer. Então, os pais das menininhas, né, das bonequinhas de luxo, das garotinhas, podem ser também excessivamente rígidos. Pais que não deixaram essas mulheres crescerem e se desenvolverem, nutrindo nelas uma falsa ideação de que elas vão sempre precisar de alguém para cuidar delas. A ausência paterna, ela pode desenvolver tanto mulheres amazonas, aquelas que eu falei no início, né, na Moana, quanto mulheres irresponsáveis que não conhecem limites. A distância paterna pode criar mulheres que se veem de forma tão fragilizada que elas não conseguem se jogar na vida para realizar os próprios sonhos, né? Algumas nem se permitem sonhar, elas falam de si mesmas como mulheres ineficientes, incapazes ou desastradas, pois ao lidarem com o vazio da relação paterna, elas aprendem que elas não sabem o que fazer com elas, né? Elas aprendem que elas não são suficientes, elas não conseguem desenvolver o pai interno, e aí a gente chegou no ponto. O pai interno. Essa força que está ligada ao homem de coração, que a gente falou no outro vídeo, que move a gente pro externo, né? Porque chega um momento na nossa vida que, independente da relação que a gente teve com os nossos pais, é importante que a gente desenvolva um pai e uma mãe internos. E esse pai e essa mãe internos, né? Eles é que vão cuidar da gente. Como eu já falei aqui, o masculino é
essa força que nos leva para fora. Então esse pai interno, ele vai cuidar para que a gente se realize, para que a gente seja quem a gente é, com segurança, né? Com tranquilidade. Esse pai interno, ele vai exercer a função paterna em nós, nos colocando limite, nos disciplinando, nos levando para o mundo, enfim. Esse pai interno, ele é extremamente importante. Eu quero mais uma vez reforçar aqui que todos esses aspectos psíquicos que eu falei, que podem vir de uma relação pai e filha, não quer dizer que seja assim. A sua história é única. O seu pai é único, você é única. Então não dá pra gente ter uma receita de bolo. Olha, se você teve um pai assim, você vai ser desse jeito. Não, não é isso. Mas o que eu falei aqui é para abrir, ampliar a sua mente. E a meditação que eu vou trazer aqui hoje também serve para isso, para você pensar nos aspectos que a sua relação com o seu pai te trouxeram na sua vida, como que isso te influencia, como que isso te impacta. A gente poderia falar mais um monte aqui da relação pai e filho, mas eu vou parar esse vídeo que já ficou super grande, para que a gente possa fazer a meditação e eu espero que você goste. E, olha, se você gostou, compartilha, curte e deixa o seu feedback para mim que eu vou adorar saber como que tá sendo essa série para você, como que tá sendo trabalhar o aspecto masculino aqui comigo. Até a próxima, bora para a meditação. Acomode seu corpo numa posição confortável, sem cruzar as pernas ou os braços. Respire fundo e sinta o peso dos ombros diminuírem. Você chegou num lugar só seu, no seu momento. Você com você mesma. Então respire e se permita e vai se despedindo do movimento do mundo externo. Se permita silenciar por dentro e silenciar por fora, se tornando uma observadora. Os ruídos, os sons, os movimentos, pensamentos, eles não são mais o foco. O foco é você, o aqui e o agora. E como você está se sentindo agora. Respire para se esvaziar de qualquer sentimento e apenas relaxe a sua musculatura, colocando a consciência nos pés, subindo pelas canelas, joelhos, coxas, quadris. Tente relaxar. Respire, relaxe. Volte a consciência para o ventre, abdômen, coluna, pescoço, braços, ombros, cabeça e relaxe mais. Relaxe seu maxilar, relaxe suas feições, se entregue
e fique alguns segundos em silêncio, apenas se sentindo, respirando, relaxando, sentindo, respirando, relaxando. Você está segura, um ambiente seguro, em paz. Um ambiente neutro. Então se permita sentir essa neutralidade diante da vida, sem julgamentos, sem pensamentos ou emoções que te definam agora. Apenas respire e, ao respirar, tente chegar o mais perto possível da neutralidade. Nem feliz, nem triste, nem raivosa, nem passiva, nem cansada, nem eufórica, apenas segura no aqui e agora. E leve. Coloque seus pés firmes no agora e se sinta leve, neutra. Respire, relaxe. E na sua tela mental, pense, sinta, acredite que você está num lugar vazio onde só há luz. Olhe o lugar e sinta o lugar onde você se percebe na sua tela mental, no agora, um lugar de luz apenas. Caminhe por esse lugar. Repare nesse lugar que só é luz. Repare até enxergar ao longe a silhueta de uma criança. A silhueta de uma criança que olha fixamente para um homem. Chegue mais perto para perceber que a criança é você, olhando para o seu pai, que não vê você nem a criança. Veja esse quadro. A sua criança, você, criança, olhando para o seu pai. O que o seu pai faz? O que a sua criança está vendo o seu pai fazer? Como ele age? Se você não conviveu com seu pai, permita que a sua criança contemple o vazio. Volte a consciência para a sua criança. Qual a sensação da sua criança em relação ao pai? Como ela o vê? Qual é o sentimento? O que essa criança esperou desse pai? O que esse pai deu a essa criança? Como ela se sente? Guarde as impressões desses sentimentos com você. E se permita
sair desse quadro e caminhar mais um pouco por esse espaço vazio, de luz, mas vazio. Caminhe até perceber mais uma silhueta, dessa vez de uma jovem adolescente, um jovem adolescente. É você, na adolescência, que olha fixamente para um homem. Chegue perto para perceber que esse homem é o seu pai. Ele não vê você, nem a sua versão jovem. O que o seu pai está fazendo? O que a sua versão adolescente vê o seu pai fazer? Como a sua versão adolescente sente esse pai? O que essa adolescente esperava desse pai? E o que ele foi capaz de dar à sua adolescente? Guarde as impressões desse sentimento para você. E se permita sair dessa cena, caminhar um pouco mais por esse espaço vazio, até perceber a silhueta de uma pessoa adulta. Você. Chegue mais perto para perceber que a sua versão adulta olha fixamente para um homem, seu pai, que não vê você nem a sua versão adulta. E o que a sua versão adulta vê? O que o seu pai está fazendo? Como a sua versão adulta se sente diante do pai? O que o seu adulto esperava do seu pai? O que o seu pai foi capaz de dar a seu adulto? Respire fundo, guarde os sentimentos para você. Permita sair desse quadro e se permita agora sentir o seu homem de coração novamente. A segurança e o amparo dele. Apenas uma sensação, um sentimento de proteção, de segurança. Você está segura. Respire nessa segurança e caminhe com seu homem de coração para encontrar o seu pai. Se veja diante do seu pai ou da ausência dele, mas se sinta diante do homem que te deu a vida. Como você se sente diante do homem que te deu a vida? Novamente, o seu homem de coração te dá uma bagagem. A bagagem que você herdou do seu pai. Como ela é? Como é a bagagem que você herdou do seu pai?
E o que o seu pai colocou dentro dessa bagagem, o que ele te deu, de bom e de ruim. O que o seu pai te deu é leve ou pesado? Respire e sinta. E acolha o que quer que seu pai tenha te ofertado de bom, de ruim, muito ou pouco ou nada. Seja o que for, tome para você, pois é seu. Respire. Perceba o seu pai, olhe nos olhos dele ou olhe nos olhos do vazio, mas perceba que de qualquer forma, esse homem te deu a vida. E como está a sua vida agora? Pesada ou leve? Difícil ou fácil? Olhando profundamente para o seu pai, lembre-se que ao te dar a vida, ele te deu tudo o que podia, tudo o que tinha. Ainda que você acredite que necessitava de mais, que foi pouco ou que foi nada, é seu. E ao te dar a vida, ele te deu escolhas, autonomia, movimento, que é a força masculina. Você é livre para trilhar o seu caminho e fazer por você o que seu pai não pôde, ou para honrar o que o seu pai te deu de bom. Olhe para o seu pai com o coração cheio de humildade por ter recebido a vida dele e de gratidão pela sua autonomia de ser quem você é, pela dádiva do momento, do movimento, que ele pode te levar à felicidade agora. Agradeça a seu pai. Fique com ele alguns instantes e se permita dizer tudo o que sempre quis. Nesse momento, o seu pai está aí para você, seja de que forma for. Então, usando o seu masculino, se expresse para ele. Você e o seu pai agora, só vocês dois. Respire.
Se você puder, com toda amorosidade e compaixão, da qual todos nós somos feitos, leve seu pai para um jardim. Um belo jardim repleto de árvores com flores e frutos. Se você não conseguir fazer isso agora, tudo bem. Peça ao seu homem de coração que leve seu pai para esse jardim. Um belo jardim, repleto de árvores, cheias de frutos suculentos e belos. Respire, sinta, veja, acredite que você está com seu pai nesse belo jardim, nesse jardim próspero, e agradeça pela vida que ele te oportunizou. Agradeça do jeito que você quiser e diga ao seu pai: eu te agradeço a vida que você me oportunizou ter quando me concebeu. Num ato divino de amor, junto com a minha mãe, a partir de agora eu sigo em paz. A partir de agora eu sou responsável pela minha paz. E me responsabilizo por ser meu próprio pai, me amando, me protegendo, dando vida a mim mesma e fazendo da minha vida o melhor que eu puder. Obrigada, Pai. Você pode seguir o seu caminho em paz. Eu estou em paz. Eu vou buscar a minha paz. Veja a sua criança vir até você agora e abrace a sua criança. Diga a ela: eu cuido de nós agora e está tudo bem. Eu fortaleci o nosso Pai interno. Respire fundo e veja sua adolescente vir até você agora e a abrace. Diga à sua versão jovem: eu cuido de nós agora e está tudo bem. Eu fortaleci o nosso Pai interno. Respire. Veja você adulta vir até você e diga: eu te amo. Eu te amo por você ser quem você é. Eu cuido de nós agora e está tudo bem. Nosso Pai interno está conosco e Ele está fortalecido. Respire fundo e agradeça esse momento de cura. Coloque a sua mão no coração e respire em paz. O seu homem de coração, que é puro amor, está com você agora. Sentindo a força do masculino em você. Se fortaleça no movimento do amor. Nutrida e segura. Quando você estiver pronta, abra os olhos.
Sa